Muito bem, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Latitude 10. Eu sou o professor Luciano e hoje estamos aqui novamente para o nosso curso aqui, né, do concurso da SES, no qual nós vamos estudar aqui o conteúdo de Geografia e História de Rondônia, como vocês já sabem. E olha só, nós temos aqui na aula 3 de hoje, a gente vai falar de um ciclo econômico muito importante aqui para a região de Rondônia. Na verdade, já fiquem atentos. Quando a gente estudou nas duas últimas aulas, que a gente falou das drogas dos sertões, né, daqueles primeiros navegadores, né, as drogas dos sertões foi o primeiro ciclo da Amazônia, mas de Rondônia, precisamente, esse ciclo hoje é o primeiro ciclo econômico em território que viria a ser o território de Rondônia, ainda lá no período colonial, mas que já viria a ser o território de Rondônia, e hoje a gente vai falar, tá? Hoje a gente vai discutir aí sobre o ciclo do ouro, tá? O ciclo do ouro que ocorre aqui no século XVIII, tá? No século XVIII, no período colonial. A gente ainda vai falar aqui de período colonial e a gente vai entrar um pouquinho também já no Império e também na República quando a gente vai falando lá do Real Forte Príncipe da Beira, tá bom? Então vamos aqui para o ciclo do ouro. Ó, muito atentos aqui para os acontecimentos que estavam, né, em curso no Brasil, na colônia, né, no Brasil naquela época. Em 1708 e 1709 se descobre o ouro na colônia. Portugal estava aqui desde 1500 procurando ouro e só veio descobrir 2 séculos depois, olha só. E finalmente é encontrado. Então, com esse ouro vem a surgir o conflito dos Emboabas, só para a gente compreender ali um pouquinho o que estava acontecendo na região de São Paulo. Os paulistas que se envolveram nesse conflito com a coroa, porque eles não queriam pagar impostos para a coroa para a extração desse ouro, que é basicamente isso, o que era o conflito, eles foram expulsos, né, e passaram a ocupar o centro-oeste na região que hoje nós conhecemos como os estados de Goiás e Mato Grosso, esses 2 estados aí naquela faixa ali. Aí, logo quando eles começam a ocupar, e também tem um outro contexto importante. Para a extração desse ouro, era necessário mão de obra, seja ela escrava africana ou seja ela escrava indígena. E muitos aventureiros saíam para a região mais adentro do continente, uma região já de transição entre o Cerrado e a floresta amazônica. Daí vem o nome Mato Grosso, né, um mato mais fechado, de mata mais fechada. Muitos aventureiros e bandeirantes vinham para capturar indígenas para trabalhar nessas áreas. Pascoal Moreira Cabral era um desses, tá? E ele acaba numa dessas expedições descobrindo ouro em Cuiabá, no rio Cochipó, tá? No rio Cochipó-Mirim, e acaba instalando ali também uma nova frente de expansão, de exploração do ouro. E aí em 1734, tá? Em 1734, Fernando e Arthur Paz de Barros, os 2 irmãos ali, eles encontram o ouro do Vale do Guaporé, em Mamoré, e acaba atraindo muita gente para a região. O que nós podemos inferir de tudo isso? Quando encontra-se algum mineral muito valioso, como é o caso do ouro, ouro, diamante também, acaba atraindo muitas pessoas. A gente vê isso acontecer na atualidade, naquela época não era diferente. Ainda mais no período que a gente chama aí no capitalismo, né, na época do mercantilismo, que a gente está falando aí da metalização das economias. As economias, elas se desenvolviam em torno disso. E aí então se descobre o ouro no Guaporé e olha só, ocupação desordenada na região e com isso os portugueses começam a ficar preocupados com essa ocupação desordenada. Então o governo português ele proíbe a vinda de pessoas para a região do Guaporé e Mamoré, só que nesse momento dessa proibição já haviam chegado várias e várias pessoas. E aí, por que eles proibiram? Por causa das dificuldades de fiscalização que o governo português tinha sobre aquela área, porque era muito fácil contrabandear o ouro nessa região, uma região muito longe das Minas Gerais, uma região muito longe do poder central, o poder, né, da coroa portuguesa, então para eles era mais fácil proibir a navegação nos rios Guaporé, Mamoré e Madeira. Então fica proibido então ali permanentemente naquele momento, né, proibido essa navegação. Bom, e aí os portugueses achando que tinham resolvido o problema, só que isso não se resolveu. Por quê? Em 1742, Manuel Félix de Lima ele era tanto minerador quanto comerciante. Na verdade, ele era mais comerciante. Ele
ele comprou, muitas pessoas investiram nessa região, comprava mantimentos e trazia, e ele foi um desses investidores que fracassou, porque a coroa, né, mandou parar tudo a exploração aqui do ouro na região do Guaporé e do Mamoré principalmente. E aí ele, insatisfeito, se juntou com outros mineradores e desobedeceu às ordens régias para evitar o comércio clandestino de ouro. E aí eles desceram os rios Guaporé, olha só, vou tentar aqui fazer o trajeto. Eles desceram aqui, ó, o rio Guaporé, o rio Mamoré e o Madeira, e chegou até Belém, aqui do Pará. E ele fez essa rota aqui, interligando, tá? Interligando essa região com a região de Belém do Pará, inaugurando aí, então, uma nova rota, né? Que se tornaria estratégica para o oeste do Mato Grosso, o que hoje é atualmente o estado de Rondônia. Então, Manoel Félix de Lima, ele é o responsável aí de mudar as políticas. Claro, isso teve um custo muito grande para ele. Ele foi preso e enviado a Portugal. Ele acabou sendo preso e foi enviado a Portugal por desobedecer aí as ordens do rei. E aí vamos lá, vamos seguindo aqui para a gente compreender. Bom, e aí surge, portanto, essa nova rota, como a gente já falou, né? E em 1748, olha só, já no meio do século, né? Em 1748, Portugal decide criar a Capitania do Mato Grosso, com o objetivo de fiscalizar e organizar a região produtora de minério. Só um adendo aqui muito importante, em 1748, apesar dos portugueses terem herdado lá em 1640, quando acaba a União Ibérica, que a gente estudou na aula passada, em 1748 ainda não ocorreu a assinatura do Tratado de Madrid, que a gente vai trabalhar na próxima aula sobre ele, inclusive, o Tratado de Madrid. E aí os portugueses, se aproveitando muito bem disso, criam a capitania do Mato Grosso num território que legalmente pertencia à Espanha. Olha a ousadia dos portugueses já naquela época, né, de criar uma capitania dentro de um território espanhol. E o objetivo dessa criação da capitania era basicamente controlar a produção aurífera no Guaporé. Principalmente esse termo aqui, ó, fundição, a fundição do ouro, tá? Então os portugueses começam a controlar toda a produção do ouro no Guaporé. E aí envia-se então o Dom Antônio Rolim de Moura Tavares para ser o primeiro governador da província do Mato Grosso, tá? O primeiro governador da província do Mato Grosso. É por isso que a gente tem uma cidade aqui em Rondônia chamada Rolim de Moura. Rolim de Moura vem do Dom Antônio Rolim de Moura, que foi o primeiro governador do território do Mato Grosso. Então, Dom Antônio cria a capital em Vila Bela da Santíssima Trindade, tá? Ali próximo à cidade... Como é que é o nome daquela cidade? Eu esqueci o nome da cidade ali no Mato Grosso que a gente passa na BR-364. Pontes e Lacerda. As margens do Guaporé, né, a Vila Bela ficava ali às margens do Guaporé, numa região de muita e intensa produção de ouro. Traz soldados e constrói o primeiro forte da região, constrói toda uma arquitetura ali em Vila Bela da Santíssima Trindade, tem toda uma questão urbanística também que ele traz para a região. E aí ele constrói esse primeiro forte, o forte de Nossa Senhora da Conceição. Assim, então, é criado um mecanismo moderno, tá, de cobrança de impostos, de controle da coroa portuguesa sobre esse território. Com a vinda de Dom Antônio Rolim de Moura, com todo esse aparato político e institucional que ele traz para a região do Vale do Guaporé, então os portugueses começam a ter um controle melhor sobre a produção aurífera, que é o que se almejava naquele momento. Bom, o ouro é transportado sem o selo português, ou seja, sem a fundição, né? Era apreendido e o garimpeiro era condenado à morte. Então as regras elas eram bem rígidas aqui dentro da Amazônia nesse momento. Dom Antônio criou ainda a Casa de Ouvidoria e os postos alfandegários para fiscalização do minério extraído nas lavas e também, como eu já citei, as casas de fundição. Essas casas de fundição são fundamentais para que o selo português fosse colocado ali nas barras de ouro. A região então transformou-se em abrigo de homens indesejáveis, condenados em Portugal e em outras capitanias, de onde eram enviados para cumprir degredo e outras penalidades. Bom, por que isso acontecia? Vamos lá, vamos pensar aqui. A região do Vale do Guaporé e a Amazônia como um todo,
é uma região muito insalubre para diversas atividades, ainda mais atividades predatórias, como desmatamento, a extração de minérios, a extração do látex. O látex não é predatório, mas de certa forma você fica muito à mercê das intempéries, das condições ali do ambiente. E nem todo mundo queria fazer isso. E quem fazia isso? Escravos, sejam eles de origem africana, e aí tem um capítulo bem triste da nossa história, essa parte da mão de obra africana aqui no Guaporé, aqui na região de hoje é Rondônia. Os indígenas, que além de ter suas terras expropriadas, também eram forçados a esse trabalho, e as pessoas que eram condenadas, que vinham para cá, mercenários, etc. Então nós tínhamos aqui uma mistura de povos e de situações diversas, tá? Ó, aqui nesse trechinho do texto que a gente pegou lá do Teixeira, fala um pouquinho, ó, o trabalho nas minas, lavras e faisqueiras era altamente insalubre. Eu li uma outra vez em um artigo que falava que o tempo médio de vida de um escravo africano aqui em Rondônia era de 3 meses. Em 3 meses que ele chegava, ele já ficava doente, já adoecia e morria por causa das condições insalubres, né? Ficava com água durante boa parte do dia debaixo d'água. O ouro que é extraído aqui no Guaporé, que foi extraído, era um ouro de aluvião, aquele ouro que está no rejeito, na lama do rio, né? Não é um ouro que você encontra as pepitas aí, que você encontra fragmentos em grande escala. Era um ouro que estava ali nesse lamaçal do rio, então necessitava aí de um trabalho muito bruto, muito manual, provocando um rápido desgaste dos trabalhadores e levando à necessidade constante de rápida reposição da mão de obra. Isso aqui é uma coisa bem importante, isso aconteceu em vários estágios da colonização aqui na Amazônia. Os escravos eram os mais atingidos por essa situação. Empregava-se um grande esforço nos trabalhos de construção de tanques, açudes e córregos para a realização dos trabalhos de mineração. Vítimas de abuso de toda sorte, vivendo no Vale do Guaporé, um verdadeiro inferno, sujeitados a maus tratos, castigos e suplícios. E é daí, inclusive, que vai surgir alguns quilombos ao longo do Rio Guaporé, e que hoje nós temos ali algumas populações tradicionais que se fixaram ao longo desse tempo todo, desde o século XVIII a gente está falando, essas populações estão lá desde o século XVIII, que são os remanescentes quilombolas que a gente fala, tá? Então, é daqui que surgem os remanescentes quilombolas no nosso estado de Rondônia, nesse processo aí de escravização africana e também indígena no Vale do Guaporé, no período aí da extração do ouro. Com efeito, a sociedade mineradora guaporeana, em geral, assim como a canavieira, era caracterizada por uma estrutura social excludente e por um grande número de pessoas vivendo em condições precárias, consideradas vadias e desclassificadas. Então nós temos essas condições aí acontecendo no Vale do Guaporé. Tem um quilombo que ficou muito conhecido, que é o quilombo do Piolho, que fica no rio Piolho, ali na bacia do Guaporé, na região do Vale do Guaporé. Esse quilombo foi totalmente destruído pelas tropas portuguesas na época, e eles não perdoavam nem crianças nem mulheres quando chegavam em quilombos. Eles destruíam tudo, tá? Continuando aqui, vamos lá. E aí, em 1748, o governador do estado do Maranhão e Grão-Pará enviou uma expedição com José Gonçalves da Fonseca, para explorar e mapear a navegação fluvial entre o Grão-Pará e Mato Grosso, formada pelos rios Madeira, Mamoré e Guaporé. A expedição saiu de Belém em julho de 1749 e retornou ao final de 1750 com dados preciosos sobre a região. Inclusive, estou deixando aqui o material para vocês, que tem alguns artigos, algumas informações a mais, caso tenham tempo, é claro, eu entendo que às vezes não tem tempo para estudar tudo isso, mas que tem aqui um artigo contando sobre essa expedição do José Gonçalves da Fonseca. E esse mapinha que está aqui, parece uma gravurinha, foi o fruto dessa expedição que José Gonçalves da Fonseca produziu durante essa expedição aqui na região. A gente consegue ver aqui, ó, o rio Amazonas, tá? E o rio Madeira, e aí os seus afluentes, e aqui a bacia do rio Paraguai, tá? Do Paraná, desculpa. Acho que é do Paraná ou do Paraguai, que não dá para ver direito. Mas aí a gente consegue, se você entrar lá, você consegue ver vários mapinhas, várias informações que ele coletou aí nessa viagem. Vamos lá, mudanças no Vale do Guaporé. A segunda metade do século XVIII começou com grandes mudanças no Brasil, devido à administração de Marquês de Pombal, aquele que a gente falou sobre o Diretório dos Índios na aula passada. Então,
Ele modificou muitas coisas dentro do contexto geral. Eu esqueci de falar na aula passada por que Pombal estava fazendo aquilo, né? Tirando a igreja, expulsando os jesuítas, né? Em 1759. Por que ele fez aquilo? Porque já estava um movimento dentro da Europa de separação do Estado e da igreja, o chamado Estado laico. E ele trouxe essas ideias para Portugal para dar uma dinamizada e tornar o Estado português mais eficiente. E ao ocorrer essa expulsão, os jesuítas ainda permaneceram por mais tempo aqui na região do Mato Grosso. Em 1755, Pombal criou a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, cujos interesses tinham relação com a navegação nos rios Madeira e Guaporé, justamente uma área de produção aurífera. A aldeia de Santo Antônio, aquela aldeia que a gente falou na aula passada do padre João Sampaio, né, que fundou lá uma aldeia, ela foi destruída pelos indígenas, inclusive, ela foi reconstruída nesse momento como um entreposto comercial no Vale do Alto Madeira e servia de abastecimento para as minas do Vale do Guaporé. Ou seja, como ali tinha uma cachoeira, então era necessário ficar ali um posto, né, um entreposto comercial para fazer esse intercâmbio de mercadorias de uma parte mais alta do rio para uma parte mais baixa. A gente sabe que o Rio Madeira é um rio de difícil navegabilidade por causa das cachoeiras. Hoje não tanto por causa da construção das barragens, mas ainda possui muitas corredeiras, muitas cachoeiras que impedem a navegabilidade no curso do Alto Madeira. As fortificações, então, a gente vai falar agora dos fortes. E aí aqui, ó, em 1753, já havia assinado o Tratado de Madrid, que a gente vai ver na próxima aula, buscando a proteção da fronteira e da navegação no Rio Guaporé, o governador de Mato Grosso instalou um posto fortificado em Santa Rosa. Santa Rosa, que era uma antiga missão dos jesuítas espanhóis, tá? Só que era na margem direita do Guaporé, e pelo Tratado de Madrid, a margem direita do Guaporé pertencia ao Brasil, quer dizer, a Portugal, né? Pertencia a Portugal, cerca de 4 quilômetros abaixo da atual cidade de Costa Marques. E aí, a partir do ano seguinte, Santa Rosa foi atacada pelos espanhóis e os portugueses revidaram, né, e conseguiram tomar ali de volta. Por volta de 1759 foi construído o Forte Nossa Senhora da Conceição, naquela área ali próxima a Santa Rosa, mas ele foi destruído, tá, por incursões espanholas também, tá? Ele foi destruído ali por incursões espanholas. Havia um conflito ali por causa justamente da mineração, era uma área de conflito entre os portugueses e os espanhóis. Aí, em 1768, o forte foi reconstruído e recebeu o nome de Bragança, mas uma grande enchente, né, do rio Guaporé, em 1771, danificou suas estruturas e foi abandonado posteriormente. Caso você vá a Costa Marques, município aqui de Rondônia, e você tiver um guia por lá, que tem uns guias lá na região, eles te levam nessa região desse forte aqui que foi abandonado. Só que você não vai conseguir ver muita coisa, porque as ruínas já foram tomadas pela floresta, pelo tempo, então ali é muito difícil você conseguir ver, contemplar alguma coisa ainda que existiu desse forte. E aí, em 1773, ó, o tempo está passando, o governador de Mato Grosso, Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, por isso que a gente tem uma cidade ali chamada Cáceres, no Mato Grosso, buscou um local para a construção de um novo forte na margem direita do rio Guaporé. E aí, em 1776, começou a ser construído o que nós conhecemos hoje como o Real Forte Príncipe da Beira, a cerca de 2 quilômetros de Santa Rosa, abaixo do rio. O forte foi ocupado em 1783, não sendo concluído. Ele nunca chegou a ser concluído porque faltou dinheiro, tá? Faltou investimento ali e ele acabou não sendo concluído no tempo certo. O engenheiro responsável foi o Domingos Sambucetti, que acabou falecendo durante a construção do forte ali nesse período. E ele foi substituído por Ricardo Franco de Almeida Serra, que inaugurou a obra em 1783, como eu já disse, sem estar concluído. E aí o Real Forte Príncipe da Beira, ele possui esse modelo francês, o modelo Vauban, que nós temos aqui 4 baluartes, né, nas suas pontas, 4 baluartes, e aqui nós temos as canhoneiras, nós temos toda uma estrutura. Se você for a Costa Marques, eu indico muito que você vá lá visitar o Forte Príncipe da Beira. Tem guias da comunidade, essa comunidade que está bem aqui, ó, na imagem aqui, ó, uma comunidade que vive ali às margens do rio Guaporé e também próximo ali ao Forte Príncipe da Beira. E aqui a gente tem a Infantaria de Selva do Exército Brasileiro, que faz aí a segurança da nossa fronteira, que faz o monitoramento e segurança das nossas fronteiras aqui na Amazônia, nessa porção. Do outro lado nós temos aqui a Bolívia, né, o território boliviano,
e aqui o território brasileiro. Bom, seguindo aí, e a gente tem essa fortificação. A situação dela foi a seguinte: ela foi construída, o objetivo era garantir que não houvesse o contrabando de ouro no Rio Guaporé, só que ela foi construída já tardiamente, porque o ouro já estava em decadência nesse momento. Ela foi construída também com o intuito de repelir qualquer investida dos espanhóis sobre o território português, e ela foi abandonada logo após a proclamação da República em 1889. A gente vai dar um salto aqui na história. A gente estava ali no século XVIII, a gente já vai lá para o final do século XIX e século XX, só para a gente entender aqui o que aconteceu com o forte. E ela foi abandonada ali no final do Império e a República, né? E aí foi sendo visitado aí por alguns expedicionários. Um deles pelo almirante Antônio José de Carlos de Carvalho, que registra que o governo de Mato Grosso deveria ficar responsável pelo monumento e que as peças de artilharia fossem removidas para o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Bom, o que aconteceu com o forte? Ele foi abandonado e, ao ser abandonado, ele foi saqueado ao longo do tempo, tanto pelos bolivianos quanto pelos brasileiros. Então houve o saque ali de vários materiais, de vários utensílios que tinham dentro das residências do forte, inclusive as telhas das residências, e é por isso que hoje ele se encontra em ruínas, porque ele acabou perdendo a sua cobertura ali nas coberturas das partes internas, que tínhamos ali capela, tínhamos ali residências, a masmorra e várias outras estruturas. Cândido Mariano Rondon visita as ruínas do forte em 1914 e novamente em 1930 uma nova expedição do Exército Brasileiro visita o local. Em 1932 a presença militar é consolidada com a instalação definitiva do contingente especial de fronteira Forte Príncipe da Beira. E aqui tem uma coisa bem importante: a área do Forte Príncipe é uma área de disputa entre o Exército Brasileiro e aquela comunidade que vive ali do lado. A comunidade disputa ali o título da terra, daquele território, enquanto o exército se diz ali como o proprietário. Há um impasse muito grande entre essa comunidade e o exército brasileiro. Tem até documentários sobre isso aqui no estado de Rondônia. Vamos então treinar aqui um pouquinho dessa aula que a gente teve agora, para a gente ver se está fluindo bacana os nossos estudos aí, nosso entendimento. Nos primeiros tempos de domínio português, o governador instalou a capital da capitania na Vila Bela da Santíssima Trindade, da qual comandou as demarcações das fronteiras de acordo com o Tratado de Madrid, 1750. Em 1753, instalou um posto de vigilância na povoação de origem espanhola, situada na margem direita do Guaporé, lá em Santa Rosa, portanto, em terras brasileiras. Em 1759, o governador de Santa Cruz de la Sierra solicitou que o posto de vigilância fosse evacuado. Olha só, em resposta, o governador construiu um forte em substituição ao pequeno posto de vigilância, que passou a ser chamado de Presídio de Nossa Senhora da Conceição, em 1759. Aí vem lá o comando. Todo esse texto até ajuda você a entender melhor, né, a questão da história aqui. De qual importante personagem histórico para a região de Rondônia, no contexto da demarcação das terras portuguesas durante o século XVIII, trata o texto? Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, Manuel Félix de Lima, Dom Pedro de Alcântara ou Dom Antônio Rolim de Moura Tavares? A resposta correta, Dom Antônio Rolim de Moura Tavares, já que Marechal Rondon chega ali em 1914, Manuel Félix de Lima foi ali um aventureiro, né, um desses garimpeiros, e Dom Pedro de Alcântara, a gente sabe que era Dom Pedro, né? Então, ele não veio para cá, para a região. Tudo bem? Continuando aqui, então. Olha só. Obra significativa na história de Rondônia. Sobre o Real Forte Príncipe da Beira, analise. Aí vamos lá, vamos fazer as análises. Demorou quase 2 décadas para ser construído e seu nome foi uma homenagem ao primogênito de Dona Maria I, José II Príncipe da Beira, cidade de Portugal. 2. Quando chegou a ser inaugurado, já não possuía mais tanta importância militar, já que Portugal e Espanha tinham celebrado vários acordos e o ciclo do ouro do Vale do Guaporé se encontrava em declínio acentuado. 3. Tornou-se residência oficial da coroa portuguesa na região norte, no território de Rondônia, nos primeiros anos de fundação até que se transformou em uma unidade federada, passando a ter Porto Velho como capital. Então, gente, a 3 está totalmente errada, né? Porto Velho não existia. A coroa portuguesa nunca se instalou aqui na região do Forte Príncipe da Beira, então a 3 está errada. A 2, realmente, gente, o nome do Real Forte Príncipe da Beira
é uma homenagem a Dom José, tá? II, que era filho de Dona Maria I, tá? E aí eles receberam essa homenagem no nome do forte. E claro, quando ele chegou a ser inaugurado, já não possuía mais tanta importância, em 1783, justamente por aquilo que a gente falou. Então, a gente tem aqui a letra E, apenas 1 e 2 estão corretas, tá? Porque durante a sua construção, o ciclo do ouro do Guaporé já estava declinando, tá? Já havia ali um declínio significativo. E aqui é uma questão da banca do Corpo de Bombeiros, que eu julgo, inclusive, que a banca que vai trabalhar com o concurso das Serras não seja muito exigente, que seja bem próximo disso aqui. Inaugurado em 1783 em Rondônia, o Real Forte Príncipe da Beira visava assegurar o controle espanhol das terras recém-conquistadas, a criação do território do Vale do Guaporé, a efetiva política de expansão da coroa portuguesa e defesa das terras conquistadas, o limite territorial entre o domínio espanhol e português, um novo tratado fronteiriço entre Espanha e Portugal. Então, aqui a letra C, tá, é a resposta correta, a efetivação da política de expansão da coroa portuguesa e defesa das terras conquistadas. O Real Forte Príncipe da Beira, ele traz exatamente esse contexto. Ele foi muito importante para que os portugueses continuassem aí seu processo expansionista dentro da colônia, tá? Vamos lá. No que tange ao ciclo do ouro, a região do Vale do Guaporé, durante o século XVIII, passou a vivenciar. Aqui, essa é uma questão polêmica aí da banca dos bombeiros, que eu até fiz a correção dessa questão num vídeo aqui no canal, e essa questão a banca colocou a letra D como resposta correta, mas olha só, no século XVIII, tá, gente? O auge da produtividade aurífera? Sim. Novas descobertas de minas de ouro? Sim. Aumento das tensões fronteiriças? Sim. Um processo de abandono em função do esgotamento das minas? Sim. Letra E, uma nova divisão de lotes de terras? Não, isso aqui não aconteceu. Esse aqui é o tipo de questão que cai muito em concursos de bancas não muito tradicionais, assim, como por exemplo a Sebrasp, a FGV, você nunca vai ver uma questão assim mal feita, tá? Isso aqui é uma questão bem mal feita, mas é o tipo de questão que cai muito nessas bancas não muito tradicionais, e elas tendem a ter esses problemas, tá? Tendem a ter esses erros. Então a gente tem 4 alternativas que, ao meu ver, estão corretas, e pelo que a gente viu aqui atrás na aula, esses 4 itens aconteceram. Talvez tinham que mudar aqui o enunciado, né? Colocando algo que não passou a vivenciar, né? Que seria o exceto, né? Da questão. Mas vamos lá. Eu trouxe essa questão de propósito só para a gente pensar aí, quando você vai fazer aí uma prova, tem que estar atento. Bom, durante o período colonial, a maior parte do atual território do estado de Rondônia pertenceu à capitania de... Período colonial, capitania. Quando a gente fala de república, já não tem esse nome, capitania, são estados, tá? Aí vamos lá. Letra A, Mato Grosso. Letra B, Grão-Pará. Letra C, Mato Grosso do Sul. Letra D, Acre. E letra E, Maranhão. Aí eu trouxe aqui o mapinha, a banca não traz o mapinha, né, mas eu trouxe aqui o mapinha para a gente ver, 1534, 1789, 1889. Olha só, aqui nesses dois períodos, olha só, o que é Rondônia, ó, o que é Rondônia a gente está vendo dentro da capitania do Mato Grosso. Claro que uma boa parte do estado de Rondônia era Mato Grosso, mas tem uma parte que também pertencia ali ao Amazonas e Grão-Pará, no período Grão-Pará e depois Amazonas, mas grande parte mesmo era Mato Grosso, tá, gente? Mato Grosso. Depois que passa a ser território federal do Guaporé, que a gente vai ver mais à frente nas nossas aulas, tá? Então, resposta correta é a letra A. Aí essa questão aqui é também do Corpo de Bombeiros, que teve agora recente. A banca, se eu não me engano, colocou Grão-Pará como resposta correta. Olha só, então você precisa também ter conhecimento do que não é, para que você faça, por exemplo, um pedido de revisão, né, para anular a questão ou qualquer outra coisa. A gente também precisa ficar atento que nem sempre as bancas estão ligadas aí. Aí, vamos lá. Com relação aos aspectos gerais da história e da geografia do estado de Rondônia, assine a opção correta. Essa questão aqui a gente ainda não estudou todos os itens dela, mas eu quis trazer, depois talvez a gente traga ela de novo para discutir ela de novo, mas eu quis trazer porque ela é bem legal. A colonização de Rondônia é iniciada no século XVI, a partir da construção da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade e da fortaleza Príncipe da Beira, para garantir a posse dos territórios sob domínio português. Não foi no século XVI, tá? Vila Bela da Santíssima Trindade é século XVIII. Ó, bem mais recente.
Século XVI a gente está falando lá das grandes navegações ainda, a gente está falando ali, no final do século XV e século XVI, a gente está falando dos primeiros exploradores. O relevo de Rondônia é em sua maioria formado pela planície aluvial amazônica, estando suas áreas mais elevadas situadas na fronteira com a Bolívia e nas serras do Tumucumaque e do Divisor. Então, gente, a gente não estudou a parte de relevo, mas isso aqui está errado, tá? Depois a gente vai explicar mais adiante essa questão. Letra C. O Tratado de Tordesilhas, em 1750, século XVIII, garantiu a posse do território de Rondônia para a coroa portuguesa. E aí? O Tratado de Tordesilhas foi em 1750, gente? O que foi em 1750 foi o Tratado de Madrid. Muito cuidado. O Tratado de Tordesilhas ele é de 1494, tá? Vamos lá. Letra D. A cobertura vegetal de Rondônia é composta principalmente por florestas tropicais, embora apresente partes de cerrado em áreas de transição no sul do estado. Sim, a letra D está correta, nós temos exatamente isso, mas eu queria que vocês pensassem, era mais ou menos aqui, ó, nessa parte, tá? E aqui a letra E, o clima predominante em Rondônia é tropical continental, não é tropical continental, é equatorial, tá? Mas depois a gente vai estudar essas questões aí com mais detalhamento, mas eu queria que vocês vissem aqui, ó, muito importante você lembrar dos séculos, tá? Que século que aconteceu? Século do ouro, século XVIII, expansão das grandes navegações, o processo de vinda dos primeiros estrangeiros, século XVI, século XV, século XVI, drogas do sertão, século XVII, ciclo da borracha, século XIX, ciclo da mineração, ciclo da borracha, século XIX e século XX, né? Ciclo da mineração de castrita, meados do século XX, e assim por diante. A gente tem que ter essa noção temporal para não cair nessas pegadinhas, tá? Para a gente não cair nessas pegadinhas aí nas provas. Tudo bem? Eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí da aula. E qualquer dúvidas, já sabe, né? Me procura, manda um comentário aí, escreve alguma coisa que a gente vai estar aqui para ajudar vocês. Meu até logo, até mais e bons estudos.